Elle vient de faire une brève présentation de votre CV. Donc, à la fin, elle a dit que le CV est vraiment long et que si il faut tout lire, on va passer toute la soirée en lisant votre Oui, CV. oui. C'est vraiment intéressant. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Donc, c'est juste dire que c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. Elle dit que é uma grande honra de ter convidado ele para estar aqui nessa tarde com a gente para compartilhar esse momento tão especial. Ele está muito honrado e muito agradecido por tudo isso. Donc voilà, tu vas peut-être pouvoir aussi donner le lien, tu sais, où je peux le mettre moi dans le chat. Ok, ça marche. Ele disse que vai compartilhar o link da apresentação com vocês, vai colocar no chat aí. Aí, se alguém quiser acompanhar também, então ele vai colocar o link no chat lá. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo, Daniel. Perfeito, excelente. Para confirmar. Excellent. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Ele quer saber se a apresentação dele está aparecendo, está tudo ok, estão vendo a apresentação dele? Sim, perfeito. Perfeito. Excellent. Donc, je vais vous parler de sciences des données pour la recherche scientifique. Donc, quelles sont notamment les nouvelles données et les nouveaux modèles? Então, ele disse que hoje vai falar sobre a ciência de dados e pesquisa científica, quais são as novas metodologias e como são o uso deles no dia de hoje. Donc, je vais commencer ma présentation par une courte introduction à la science des données, vous donner les éléments de définition. Então, vou começar dando pouco de introdução sobre o que é ciência de dados e dar algumas noções básicas do que se trata de fato. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons accès à énormément de puissance de calcul. Nous avons accès à énormément de données numériques et nous avons accès aussi à des langages faciles pour parler à ces données et en utilisant cette méthode de calcul, cette puissance de calcul. Então, ele diz que pela primeira vez a humanidade tem acesso a grande conjunto de dados, grandes ferramentas para poder fazer cálculos muito avançados e cálculos numéricos que antigamente não seria possível através de metodologias e ferramentas poderosas que a tecnologia proporciona para a humanidade hoje. Donc la science des données révolutionne vraiment énormément de nos activités humaines, mais aussi la manière dont la recherche scientifique est menée, et ça transforme non seulement nos outils, mais aussi les cadres théoriques à travers lesquels nous analysons les phénomènes. Então, ele diz que a ciência de dados está revolucionando a forma como a pesquisa científica é conduzida, transformando não apenas as ferramentas metodológicas, mas também os marcos teóricos, os quadros teóricos por meio dos quais nós analisamos os fenômenos. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement dans le domaine de la recherche scientifique. Donc, qu'est-ce que la science des données et comment elle impacte la recherche scientifique? Então, o que nos vai interessar aqui na apresentação de hoje é como o impacto dessas novas tecnologias na pesquisa científica e como isso impacta a maneira como nós realizamos pesquisa científica. Alors, le dessin est un petit peu petit, je m'en excuse, mais qu'est-ce que la science des données? C'est ces trois cercles, en fait. C'est vraiment des techniques mathématiques, c'est de l'informatique, et c'est l'intersection avec un domaine d'expertise. Donc la science des données est une méthodologie qui s'applique à plein de domaines en réalité. On peut très bien appliquer la science des données à la finance, au domaine de la santé, mais aussi aux humanités. Ele disse que primeiro ele gostaria de pedir desculpa pela essa imagem que não ficou tão grande, ficou pequeno, mas que a ciência de dados gira em torno desses três pilares: a matemática, e ciência de computação e
área de expertise da pessoa que quer aplicar a ciência de dados. Então, a ciência de dados pode ser aplicado às finanças, como pode ser aplicado ao domínio de saúde, por exemplo. Et ça peut très bien s'appliquer au domaine de la comptabilité. Donc, c'est sciences des données pour la finance, sciences des données pour la comptabilité, sciences des données pour les humanités, par exemple. Então, a ciência de dados pode ser aplicada a diversas áreas, inclusive a área de contabilidade, ciência de dados para a área de finanças, ciência de dados para a área de contabilidade, ciência de dados para a área de humanidade, ciência de dados para qualquer área que seja, a ciência de dados pode ser aplicada a diversas áreas que existem. Et donc, vous voyez sur ce dessin, en fait, les terminologies machine learning, statistical research, data processing, et en fait, ce sont des sous-éléments de la science des données. Donc, quand vous entendez parler d'apprentissage automatique, c'est un des sous-éléments du nouveau domaine de la science des données. Então, quando a gente ouve falar de machine learning, aprendizagem de máquina, né, e ciência de computação, processamento de dados, análise estatística, são sub-áreas de ciência de dados, e cada uma dessas áreas podem receber aplicação de data science, que é ciência de dados. Donc, qu'est-ce que la science des données? Donc, c'est d'abord des connaissances d'un domaine d'expertise. Et ces connaissances, les connaissances que nous enseignons, nous, les professeurs, à nos étudiants, en réalité, ce sont des données. Et ce sont des données que nous avons structurées à l'aide de cadres théoriques. Et ces données, donc, elles vont être souvent définies en deux groupes. On va parler de données structurées, comme je viens de le définir, donc des données, par exemple, tabulaires, des bases de données, mais aussi des nouvelles données numériques que sont les données non structurées. Ce sont des données qui sont collectées par votre téléphone cellulaire, par exemple, les textes, les images, les vidéos, les métadonnées. Então, ele diz a pergunta que é mais importante aqui, que é o que é ciência de dados? Então, ciência de dados seria o conhecimento da área de especialização, que pode ser aplicado a diversas áreas, como a gente acabou de falar, de saúde, de contabilidade, que é usado para coletar um conjunto de dados relevantes, que pode ser dados estruturados, que são dados tabulares, que é o que a gente comumente usa, né, e tradicionalmente usa, e os novos dados, que são dados não estruturados, que podem estar em formato de texto, de imagem, de vídeo, que são um conjunto de dados que geram, por exemplo, o nosso celular, né, o nosso smartphone, o tempo inteiro. Et les données non structurées, en réalité, c'est une mauvaise terminologie selon moi, parce qu'en réalité, elles représentent 90% des données numériques. Les données structurées représentent 10% des données numériques. Et les données non structurées sont les nouvelles données exploitables grâce à l'intelligence artificielle. Parfait. Então, ele disse que, na verdade, a conotação da palavra dados não estruturados, para ele não concorda muito, mas porque o conjunto de dados numéricos, 90% desses dados são dados não estruturados, e apenas 10% são dados estruturados. Então, esse conjunto de dados não estruturados, que são gerados o tempo inteiro pelas redes sociais, pelo celular que a gente tem na mão e tudo, são organizados para poder treinar, né, os algoritmos para poder gerar várias ferramentas de AI que a gente conhece hoje, que é a inteligência artificial. Il y a une autre dimension qui permet de séparer les données structurées des données non structurées. Donc, les données structurées sont des données de résultats d'actions humaines. Ce sont des données dans des fichiers Excel. Les données non structurées sont les résultats d'analyse ou de décision des humains. Então, ele está dizendo que dados estruturados são dados que são feitos pelo ser humano. Organização, por exemplo, de dados em uma planilha Excel, que a gente conhece muito bem. E dados não estruturados é resultado de decisões
de coisas que o ser humano na vida do dia a dia fazem, que carrega um conjunto de informação, de dados que estão lá nessas informações não estruturadas, que são textos, imagens, vídeos que a gente conhece. Par exemple, c'est nous qui décidons d'écrire un texte, un rapport financier, un rapport annuel. C'est les résultats de nos analyses à nous, les humains, que nous mettons dans ces textes. C'est nous qui décidons de ces images, ces photos, c'est nous qui décidons des vidéos. Donc c'est vraiment les données non structurées, pour synthétiser, c'est 90% des données numériques, mais c'est aussi les données que nous, les humains, nous décidons de générer en mettant nos analyses à l'intérieur. Então, ele está dizendo que dados não estruturados são dados que o ser humano toma a decisão de gerir. Por exemplo, se a gente pegar os relatórios financeiros, que são produzidos várias informações lá, ou as fotos que são colocados em vários lugares. Então, esse conjunto de dados que representa, como a gente acabou de falar, 90% de todos os dados numéricos, são esses dados provêm de decisão do ser humano em fazer alguma coisa ou não. Então, esses dados aí são dados muito relevantes, que são muito importantes hoje para serem tratados e gerar insights, né? Gerar informações para tomar decisão. Et les nouvelles techniques d'intelligence artificielle que nous utilisons en sciences des données vont être utiles pour analyser les données structurées, mais surtout aussi les données non structurées. Então, as novas tecnologias que a gente tem hoje de AI vão ajudar a gente tratar dados estruturados, que é aqueles dados bonitos que a gente tem lá, como na planilha Excel, mas também ajudar a tratar esses dados não estruturados, que pode estar em qualquer formato, né, que seja texto, imagem e tal, para gerar informações valiosas, né, para tomar decisão. Donc, on va parler maintenant des trois piliers, en fait, de la science des données. Il s'agit de la collecte des données. Donc, ça va être obtenir des données massives provenant de multiples sources. Elles seront structurées et elles seront non structurées, comme on l'a vu. L'analyse des données. Nous allons utiliser des algorithmes pour aller détecter des tendances et l'interprétation des résultats pour pouvoir en sortir des résultats scientifiques. Parfait. Então, agora ele disse, agora vamos abordar os três pilares da ciência de dados, que é o primeiro é a coleta de dados, que é obter dados massivos e de várias fontes. E o segundo passo é a análise desses dados, que podem ser dados estruturados ou dados não estruturados, a partir de algoritmos para detectar tendências, padrões que existem nesses dados lá. E, por fim, no terceiro lugar, interpretação dos resultados, né, que é a aplicação dos resultados à questão científica ou prática. Ça ressemble au processus scientifique habituel, sauf qu'ici, on est vraiment dans des méthodes inductives sur cette diapositive ici. Então, parece muito com metodologias clássicas, mas aqui estamos diante de uma coisa um pouco diferente, que segue o método indutivo, que, em vez de a gente partir, como a gente faz no clássico, do início ao fim, a gente pode partir de fim ao início. Ele vai explicar mais adiante o que ele quer dizer com isso. Daí o surgimento de novas tecnologias, novos métodos de investigação. Alors, maintenant, donc on a passé du temps sur cette introduction en définissant les données et la science des données. Je vais vous parler un petit peu maintenant des nouvelles méthodes. Então, agora que a gente finalizou a introdução do que é ciência de dados, quais são os tipos de ciência de dados, os pilares, agora a gente vai começar com os novos métodos de pesquisa científica. Et avec cette émergence de la puissance de calcul et aussi de ces nouvelles données structurées et non structurées numériques, en fait, on peut faire deux choses. On peut répondre à d'anciennes questions de recherche avec ces nouvelles méthodes et ces nouvelles données, mais on peut aussi explorer des nouvelles questions de recherche et notamment
des questions de recherche qui n'étaient pas humainement possibles précédemment. Está dizendo que os novos métodos que estão surgindo desses dados estruturados, e não estruturados que a gente está falando, de dados numéricos, a combinação de novo poder de computação e dados digitais permitiu o surgimento de novos métodos em ciência de dados. Então, ele diz que nessa linha surgiu duas formas de fazer a coisa. Quais são essas duas formas? Respondendo a perguntas antigas de pesquisa e usando novos métodos, que a gente falou agora que são métodos de ciência de dados, ou explorar novas questões de pesquisa, incluindo questões de pesquisa que antes não era humanamente possível de responder. Donc le chercheur aujourd'hui est augmenté de cette nouvelle puissance de calcul et de ces nouvelles données. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, collecter tous les brevets d'invention sur la planète et les faire lire par un robot, parce qu'un humain n'est pas capable de faire cela dans le temps de sa vie. Ok. Então, ele está dizendo, vou dar um exemplo prático para a gente ter ideia. Hoje é possível, a partir de algoritmo, coletar todos os patentes que já foram gerados pelo ser humano desde que a humanidade existe. Hoje tem ferramentas que são capazes de coletar tudo isso o que antigamente, humanamente, não seria possível. Et en faisant ça, d'un seul coup, quelle que soit l'industrie, j'ai les trajectoires d'innovation d'une industrie ou d'un produit en particulier. Então, com isso, com essa nova forma de poder coletar esse conjunto de dados, que humanamente para a gente é impossível, e começar a traçar novas trajetórias, gerar novas formas de olhar, né? E isso é como se fosse mudança de paradigma, na verdade. Donc la science des données a introduit des méthodologies novatrices qui vont dépasser en fait les approches traditionnelles de recherche. Então, a ciência de dados introduz metodologias inovadoras que vão além das abordagens tradicionais de pesquisa. Elles viennent compléter en fait ces méthodes traditionnelles. Et on parle de 4 catégories ici, je vais vous définir ces terminologies. On va parler d'apprentissage supervisé. Donc, c'est un apprentissage, donc ce sont des algorithmes que les humains décident, supervisent. L'apprentissage non supervisé, ce sont des algorithmes qui vont décider eux-mêmes, en fait, des différentes tendances au sein d'un fichier de données. L'apprentissage semi-supervisé, qui est un équilibre entre les deux, la combinaison des deux approches. L'apprentissage par renforcement, qui va être un apprentissage basé sur des récompenses et des punitions, qui est un tout petit peu différent, un peu plus proche de l'apprentissage semi-supervisé. Ok, então, o que a gente acabou de apresentar agora, temos várias metodologias que surgiram para poder aproveitar desses dados estruturados e não estruturados, esse conjunto de dados, e tem vários métodos que são utilizados. O primeiro método é aprendizado supervisionado, que é usado para previsão com base em dados rotulados. E aprendizado não supervisionado é a exploração de padrões em rótulos, sem rótulos, em conjunto de dados massivos. E aprendizado semi-supervisionado, que seria o equilíbrio entre o primeiro e o segundo, ou seja, a combinação das duas abordagens anteriores, e aprendizado por reforço, que é aprendizado baseado em recompensas e punição, que é um pouco mais próximo do aprendizado semi-supervisionado. Pour vous donner un exemple, l'apprentissage supervisé, c'est d'avoir un fichier de données dans lequel les humains ont dit « voici des chats et voici des chiens ». L'apprentissage non supervisé, c'est des méthodes où le robot, l'algorithme, va déterminer seul que
il y a des images différentes entre un animal qui ressemble plutôt à un chat et des images différentes d'un animal qui ressemble plutôt à un chien. Então, dando um exemplo para quem não é da área entender melhor, é como a gente criar uma planilha, por exemplo, e colocar as imagens lá. No aprendizado supervisionado, a gente lá vai entrar na planilha e vai dizer que essa imagem é gato e essa imagem é cachorro. Quando é aprendizado não supervisionado, a gente não fala nada da imagem. O próprio algoritmo entra lá e diz, primeiramente ele diz que tem duas imagens diferentes. E a primeira imagem parece muito com o gato e a segunda imagem parece muito com o cachorro. Donc, plongez-vous maintenant dans la recherche scientifique et vous voyez qu'on peut utiliser ces deux méthodes, l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Dans un premier cas, c'est pour répondre à des questions où on cherche les chats. Et dans un deuxième cas, c'est pour répondre à des questions où on cherche des différences. Então, agora trazendo esse exemplo que a gente deu agora para a nossa área de pesquisa, que nós somos pesquisadores, que é o que mais nos interessa, e a gente pode estar interessado, por exemplo, naquela planilha que a gente falou que tem gato e tem cachorro, e dizer para algoritmo ir lá e buscar o que parece, o que é gato e o que é cachorro, o que eles têm de comum e o que eles têm de diferença, que é praticamente o que a gente faz na ciência. Então, a gente fica curioso para saber qual a relação entre as variáveis, se um explica outro, se há uma semelhança, se a gente pode concluir que são iguais, testando e tal. Então, isso trazendo isso para a área de pesquisa. Donc, on va parler aussi de différentes méthodes et je vais vous donner des exemples. Pareil que les méthodes traditionnelles, on va parler de régression, on va parler de classification. Donc, on va pouvoir analyser des choses qui sont avec des relations linéaires ou des choses qui ne sont pas dans des contextes de relations linéaires. Então, a gente vai falar agora dos métodos. Métodos clássicos a gente já sabe o que é a regressão, a classificação. A regressão basicamente averigua, né, a existência ou não de relação entre as variáveis e a existência de relação linear entre variáveis ou não. Je me suis un peu perdu là. Relation linéaire, régression, relation non linéaire, classification. Parfait. Então, a regressão, a relação linear, a regressão, e a relação não linear, a classificação. Et pour cela, on va utiliser, et vous en avez déjà entendu parler, des réseaux de neurones, les réseaux de neurones profonds. On va utiliser des algorithmes de regroupement, par définition, qui vont regrouper des données selon des similitudes. Et on va appliquer ça aussi, ces méthodes, par exemple, à des données non structurées. Ce sont les techniques de traitement du langage naturel. Ok. Então, como exemplos, temos redes neurais profundas, que são capazes, por exemplo, de modelar relacionamentos complexos em dados grandes e não lineares. A gente pode passar para agrupamento de dados de acordo com sua semelhança ou sua diferença. E, a partir daí, a gente passa para processamento de linguagem natural, que é a análise de textos e linguagens humanas. Donc, nous avons accès à beaucoup de puissance grâce à ça. Et je vais vous donner un exemple ici avec ce petit bac à sable, en fait, de chez Google. Ok. Vou dar um exemplo. Dans le cas, ce serait l'exemple sur le premier exemple de... je vais utiliser... donc ici, des relations, je vais commencer avec des relations statistiques traditionnelles entre deux variables, x1 et x2. Ok. Eu vou começar dando exemplo entre a relação clássica, que a gente já faz análise clássica, averiguando a relação entre duas variáveis, x e y. Donc, qu'est-ce qu'une relation linéaire? Vous voyez, si je représente x1 dans l'axe des abscisses et x2 dans l'axe des ordonnées ici,
Então, o que é et que relação j'ai... linear? Por favor, Voilà, continue. vas-y. Por favor. Se eu representar as variáveis x e y, né, no, na reta, nas retas, aí cada um vai correspondendo, né? Quer dizer, o ponto de interseção entre as duas variáveis, aí vai traçando, aí isso vai representar uma relação linear. Et imaginez que j'ai cette dispersion de points particulière ici. Oubliez pour l'instant le orange et le bleu. Uhum. S'il vous plaît, répétez. Oui, imaginez cette dispersion de points entre les x1 et les x2, juste des coordonnées de points, en oubliant les oranges et les bleus pour l'instant. Ok. Vamos considerar, et je n'arrive même pas à voir correctement le truc. Les x1 et les x2, en fait, chaque point, orange ou bleu, a des coordonnées x1 et x2, et je vais chercher la relation qui va expliquer ce que l'on voit ici. Ok. Então, como nós temos dados x e temos dados y, a gente vai tentar verificar a relação, né, entre essas duas combinações. Donc, une méthode statistique traditionnelle vient, c'est ce que vous voyez ici sur l'écran, vient calculer la relation entre x1 et x2. Então, métodos clássicos que a gente usa vem calcular a relação entre x1 et x2. Digamos, x et y. Et là, je fais tourner mon modèle. C'est comme dans Stata ou un autre logiciel habituel. Então, eu posso rodar meu modelo, como fosse no software tradicional de Stata, que a gente faz a modelação entre as duas variáveis x et y. Et vous voyez que là, j'ai une relation qui va être linéaire. Vous voyez le trait blanc, en fait, qui correspond à cette relation un peu linéaire. Et maintenant, qui me dit, tout ce qui est à droite de ce trait blanc va être orange, tout ce qui est à gauche de ce trait blanc devrait être bleu. Ok. Então, com isso, essa combinação, eu consigo traçar a reta de regressão, que está supostamente em branco. Então, está me dizendo que todos os dados acima dessa linha branca seriam dados na cor laranja. E, supostamente, embaixo serão dados com a cor azul. Et on comprend bien que ça ne fonctionne pas, que j'ai des données ici qui sont maintenant bleus et orange et qui sont classifiés comme étant, les points orange sont classifiés comme étant bleus, alors qu'en réalité, ils devraient être classifiés comme étant orange. Orange. Então, se a gente observar na metodologia clássica, o que aconteceu depois de traçar a reta, percebeu que tecnicamente estava se esperando que os dados que estão em cima da reta sejam laranja e os dados abaixo sejam azuis. Mas a gente está percebendo que, na realidade, no sistema clássico, que a gente faz a modelagem, embaixo, onde deveria ter todos os dados azuis, tem alguns dados que estão laranja lá. E vice-versa. Em cima também tem alguns dados que deveria estar tudo laranja, que está azul lá. Houve uma mistura. Donc, j'ai utilisé une mauvaise méthode par rapport aux données auxquelles j'ai accès. Et ça peut arriver très souvent, notamment lorsque j'ai des données en volume très important, des données massives. Donc, une mauvaise méthode par rapport aux données que j'avais. Então, isso acontece muito nas análises, nas modelagens estatísticas que a gente faz de forma clássica. A gente usa métodos errados para poder entender, para poder tratar dados. E isso acontece muito frequentemente, que o pesquisador usa um método para tratar os dados e, na verdade, não é o método adequado. E quando você tem um conjunto de dados massivos, estamos falando de milhões e milhões de dados, isso se torna ainda mais notório. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente vê que essa técnica não explica os dados. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais maintenant utiliser des techniques d'intelligence artificielle, donc les réseaux de neurones. Então, olha o que vai acontecer agora. Em vez de usar metodologias clássicas, método clássico, eu vou usar agora novos métodos que são redes neurais profundas, para poder analisar esse mesmo conjunto de dados.
et je vais passer, donc ici vous voyez des réseaux de neurones avec 4 neurones, et je vais passer maintenant au réseau de neurones profond en ajoutant voilà, d'autres couches en fait, de neurones. Então, eu vou passar agora para essa nova metodologia de redes neurais profundas e eu vou, inicialmente eu coloquei 4 neurais. Agora eu vou para análise profunda, eu vou acrescentar mais, como fosse subconjuntos de mais 2 neurais. A coisa está tornando interessante, viu? Preste muita Et là, atenção. maintenant, vous voyez qu'avec la bonne méthode et la puissance de calcul à laquelle j'ai accès et ces techniques d'intelligence artificielle, je finis par trouver les bons résultats par rapport aux données que j'avais au départ. Então, se comparando esse novo resultado, se você observar a imagem, aplicando a inteligência artificial com método adequado e mais robusto, capaz de calcular assim, um cálculo que humanamente é impossível, ele consegue pegar esse conjunto de dados e encontrou um método perfeito que conseguiu modelar os dados de tal maneira que a gente vê claramente agora a diferença entre o resultado que a gente tinha feito com uma regressão linear simples, que estava misturado um com o outro, aqui está agora bem desenhado. As cores laranjas ficaram no lugar de laranja, as cores azuis ficaram no lugar azuis. Ce que vous avez devant vous ici, c'est ça la révolution de l'intelligence artificielle dans tous les domaines humains et aussi dans le domaine des sciences sociales et dans notre discipline à nous, la recherche scientifique. Então, é isso que é revolucionário. É que esse novo ciência de dados que surgiu, ele deu para a gente a inteligência artificial capaz de tratar os dados com maior precisão, porque você tem métodos absurdamente que conseguem tratar perfeitamente os dados como eles são e extrair padrões mais com maior precisão. Isso que é o mais importante para nós pesquisadores e que e trata também da área de ciências sociais, que a contabilidade faz parte, e está revolucionando todas as áreas. E por isso a ciência de dados hoje nas pesquisas científicas realmente não é mais uma questão de eu quero, é uma questão de imposição, porque você vai encontrar resultados melhores. Donc ici, vous pouvez appliquer à la santé, par exemple la détection de cellules cancéreuses, mais vous pouvez aussi l'appliquer à un problème de sciences sociales, la détection de poches d'inégalité au sein d'une ville, par exemple. Então, você pode aplicar essa técnica em várias áreas, na área sociais, na área de saúde, por exemplo, para identificar a evolução do câncer, em várias áreas pode ser aplicado e vai trazer essa maior precisão que a gente acabou de observar aqui agora. Donc on va continuer. Donc quels sont, toujours dans ces méthodes, quels sont les avantages de cette approche par apprentissage automatique? Ce que vous venez juste de voir, c'est qu'on va traiter des données massives, donc par exemple tous les brevets d'invention de la planète. On va pouvoir modéliser des relations complexes, on va pouvoir faire des prédictions plus précises, et on va aussi éviter des biais statistiques, notamment ceux créés par les biais humains. Então, quais são os benefícios dessa abordagem de aprendizado de máquina? Que a gente acabou de ver agora, tratamentos com métodos clássicos, que deu dados enviesados, e tratamentos com essa nova metodologia, que deu resultado altamente preciso. Então, com essas novas metodologias, temos processamento de Big Data, que é a capacidade de processar grande quantidade de dados, modelagem de relacionamento complexo, que é a capacidade de modelar relacionamentos não lineares e complexos, e previsões precisas, que é a capacidade de prever eventos futuros com alta precisão, e prevenção de viés estatístico, que é redução de viés humano na análise de dados, que aqui você tem pouca interação, como chama? Você interferir humanamente no processo, porque são algoritmos, são AI que faz o trabalho,
eles são mais isentos de viés humanos que geralmente tem nas pesquisas tradicionais. Donc, quelles sont les grandes catégories d'intelligence artificielle aujourd'hui? Il y en a 3. Il y a l'intelligence artificielle explicative, pensez donc à la recherche. Il y a l'intelligence artificielle prédictive. Il y a aussi l'intelligence artificielle générative. Então, quais são as grandes categorias de inteligência artificial que nós temos hoje? Pode ser resumido em três categorias, que é inteligência artificial explicativa, que é o que a gente usa, a gente tentar explicar fenômenos na pesquisa científica. Tem inteligência artificial preditiva e tem inteligência artificial generativa. Et les trois sont très utiles pour la recherche scientifique. Os três são muito úteis para a pesquisa científica. On va parler maintenant des nouvelles données. Je vais vous donner des exemples. Ok, agora vamos falar de novos dados e eu vou dar exemplos para vocês. Et je vais commencer, vous le devinez, par les données structurées, donc les fameuses données tabulaires, les bases de données, des données spatiales aussi, qui sont des données structurées, et on va pouvoir les utiliser dans le contexte des algorithmes d'apprentissage automatique. Então, agora vamos falar de dados. A primeira que a gente já tinha falado lá, que os dados podem ser classificados em dados estruturados e não estruturados. Então, vamos abordar esses dados estruturados, que são dados tabulares, né? Que são banco de dados, dados espaciais e assim por diante. Esses novos métodos agora podem ser usados em dados estruturados, por exemplo, análise de rede, que a gente acabou de ver. On va pouvoir utiliser donc des méthodes, par exemple l'analyse des réseaux, pour voir la fragilité d'un système financier. Je vais vous donner un exemple juste après, où on est allé chercher les données des conseils d'administration des grandes banques sur la planète, plus de 2000 banques sur la planète, et de regarder quelles étaient les connexions entre les membres des conseils d'administration. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre, je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas bien compris. Donc, sur l'analyse des réseaux, on va pouvoir utiliser donc des techniques comme l'analyse des réseaux, qui demandent beaucoup de puissance de calcul. Et dans le contexte de l'analyse des réseaux, on a fait de la recherche en collectant les données des conseils d'administration, des grandes banques sur la planète, un peu plus de 2000 banques, et on a regardé les connexions entre les membres des CA de ces banques à travers la planète. Eita. Então, falando de dados estruturados, vou dar um exemplo do trabalho que eu fiz, que ele fez, o professor realizou, que eles tentaram coletar dados do Conselho da Administração de mais de 2.000 empresas no mundo e analisaram a conexão que existe, como fosse um padrão que existe entre esses conselhos da administração pelo mundo, um conjunto de dados que foi tratado de forma numérica, que demanda coisa absurda que o ser humano manualmente nunca conseguiria fazer. Eles conseguiriam fazer isso a partir de análise, a partir de AI, de algoritmos. Et ça nous permet donc d'aller un peu plus loin. En regardant ces connexions, on peut mesurer les fragilités du système financier. Então, a partir das conexões que eles fizeram em outros dados, eles conseguiram analisar e identificar quais são as várias fragilidades que tem no sistema financeiro, né, das empresas, para poder, o objetivo final é tomar decisões, né? Ensuite, on peut plonger dans les données non structurées et utiliser, par exemple, du traitement automatique du langage pour faire de l'analyse des sentiments, de la classification de texte, ou même, grâce à l'IA générative, des résumés automatiques. Ok. Então, a gente pode passar desse dado estruturado para dado não estruturado, que são esses novos métodos, agora que pode ser usado para processamento de linguagem natural em dados de textos, que são, a gente já sabe, né? Hoje tem análise de sentimento, que você pode coletar dados do Twitter para poder analisar, fazer análise de sentimento, tem classificação de texto e resumo automático, que pode ser feito a partir de dados não estruturados. Et à chaque fois,
cette étape d'intelligence artificielle nous permet de créer des nouveaux indicateurs qui deviennent des variables explicatives. Então, a cada momento, a cada nível dessa análise, esses dados ajudam a criar indicadores que se tornam novas variáveis da análise para pesquisadores, né? Análise para pesquisa científica. Là, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est une recherche qui a été faite pour les États-Unis, le ministère de l'Environnement, et on a représenté 3 types de données. La première couche des données structurées, les données sur les puits de gaz de schiste. La deuxième couche était des données non structurées, les données sur les tweets, c'est-à-dire que pensent les gens. Et la troisième couche, à nouveau des données non structurées, c'était des textes scientifiques de santé publique. Et ici, c'était que pensent les scientifiques. Donc, c'est le. E, como appelle-t-on? Trois Tem couches. um estudo que foi realizado nos Estados Unidos usando dados não estruturados, né? Esse framework que está lá é um exemplo de uma combinação de dados estruturados e não estruturados. Então, o objetivo é compreender o impacto dos preços de gás de xisto na comunidade locais dessas localidades nos Estados Unidos. Então, os dados estruturados, dados sobre preço de gás de xisto e dados sobre Twitter, né? E textos científicos em saúde pública. Então, a pesquisa foi realizada para poder identificar cada um desses elementos que estão lá e depois é como se fossem camadas que eles vão fazer a apresentação do trabalho que eles realizaram. Donc, sur le même modèle, nous avons à la fois l'économie, la perception des gens et les résultats scientifiques des chercheurs en santé publique. Então, nessa mesma pesquisa, eles pesquisaram sobre a economia, a percepção das pessoas, né, que participaram da pesquisa e também a pesquisa, as pesquisas realizadas pelos pesquisadores no campo de saúde, que foram realizadas na época nesse trabalho. Complexe. Donc, pour terminer, je vais vous donner quelques exemples en fait de recherche à nouveau pour vous montrer comment on utilise en fait la science des données parfois dans la recherche scientifique. Então, vamos dando continuidade ao exemplo. Vou dar outros exemplos de como pode ser usada a ciência de dados para tratamento de dados no setor de bancos, que a gente vai ver esse exemplo agora. Donc là, je vais utiliser juste 4 exemples ici, l'analyse des réseaux, le traitement du langage naturel, l'analyse d'images et l'analyse de séries temporelles. Então, aqui vamos dar alguns exemplos, e são 4 exemplos. Exemplos sobre análise de séries temporais, análise de séries temporais, análise de, como chama, análise de séries temporais, et quelle analyse encore? Chaque instant. Donc, ici, pour l'analyse des réseaux, c'est l'exemple que je vous disais. On a pris 43 499 directeurs de conseils d'administration de banques et on a regardé les connexions des conseils d'administration des banques. Então, aqui, na primeira análise que eles fizeram, eles analisaram que a análise de redes sociais, eles levantaram 43.499 diretores de bancos, e o objetivo era ver a conexão entre o conselho da administração e algumas variáveis que eles realizaram. Então, identificar relações entre atores, vários variáveis para poder chegar a tomar decisão. Et on peut voir, par exemple, sur les graphiques à droite, notamment celui en bas à droite, on peut voir, en fonction de la profondeur que nous recherchons, les niveaux de similitude des banques entre elles.
Então, aqui a gente pode observar nessa imagem, no que a gente está olhando com mais em profundidade, pode ver que a semelhança entre os bancos, né, que seria a variável que está sendo analisada, que é o Conselho de Administração, a semelhança entre esses conselhos, entre empresas analisadas. Ça nous permet de détecter, et c'est le graphique en haut à droite, des communautés de banques qui finalement fonctionnent de la même façon et qui vont être exposées au risque de la même façon. Então, nesse gráfico que está em cima à direita, a gente consegue ver que tem empresas que se assemelham, que são parecidas. Isso quer dizer que essas empresas funcionam da mesma forma, ou seja, eles estão sujeitos ao mesmo tipo de risco. Então, o que acontece com um banco pode acontecer com os demais bancos que são parecidos, por exemplo. Je vais vous donner un exemple du traitement du langage naturel. Ici, ce que nous avons fait, c'est qu'on a analysé des textes donc écrits par des humains. On a fait de l'analyse de sentiments, la classification de textes, et on est allé chercher 3,8 millions de tweets sur les élections présidentielles au Nigeria. Então, outro exemplo aqui é análise de texto e linguagem humanas. O que foi feito foi uma análise de sentimento, classificação de texto e resumo automático. A aplicação foi coletado 3,8 milhões de tweets sobre as eleições presidenciais no Niger. Et l'intérêt, c'était de savoir comment la population recevait les informations politiques. Donc, ça peut servir d'indicateur de démocratisation d'une société, par exemple. Então, o objetivo da pesquisa era ver como é que a população está recebendo as informações que estão sendo divulgadas sobre as eleições. Isso pode servir para gerar indicadores, né, e direcionar, né, tomar decisões. Eu gosto essa expressão, tomar decisão. Et finalement, on a trouvé pour cette élection qui allait gagner quelques jours avant, en fait, l'élection même du président. Então, a partir desse levantamento de dados, eles conseguiram saber quem é o candidato que vai ganhar a eleição antes mesmo de a eleição ocorrer. Je vais vous parler maintenant d'analyse d'images. Donc, on peut analyser des images et des vidéos. Et avec de l'intelligence artificielle, reconnaître ces images, faire de la détection d'objets. On a fait ça dans le contexte d'Haïti. Opa! Então, outra análise que foi feita é analisar imagens e vídeos. A gente falou de analisar texto, inicialmente analisar bancos, né? Depois analisar texto, e agora a gente analisar imagens e vídeos. Então, a ideia é o reconhecimento das imagens, detecção de objetos e etc. Então, eles aplicaram essa pesquisa no contexto de Haïti. On a utilisé des données satellites et vous pourrez regarder cette présentation ici, mais je vais aller vite vers la diapo qui m'intéresse. Então, ele vai apresentar o que interessa sobre a pesquisa que eles realizaram na Haiti, sobre o reconhecimento de imagem, detecção de objeto, para poder apresentar rapidamente para a gente o resultado importante. Et en fait, on a plusieurs modèles qui savent reconnaître sur une image satellite s'il s'agit d'agriculture, de construction, de forêt, d'eau. Então, esse modelo que eles construiu, que ele foi o diretor do projeto, a partir de imagens satélite, eles conseguiram identificar, por exemplo, se aquela imagem que está lá é a agricultura que está, se tem cultivo, né? E se é água que está lá, se é construção que está lá, o que estiver lá embaixo, eles conseguiram captar, né? E a partir desses modelos que eles criaram. Et vous imaginez les implications en termes de politique publique pour la sécurité des populations. Então, isso, por exemplo, pode gerar implicações políticas para a segurança de políticas públicas para um país, por exemplo.
Ensuite, on peut aussi faire, ce qui est plus traditionnel, les analyses de séries temporelles avec des réseaux neuronaux. Então, isso pode ser feito também com a pesquisa, os métodos clássicos da análise de séries temporais e redes neurais, que é um nome muito complicado que eu consigo pronunciar. Et comme l'exemple des réseaux neuronaux de tout à l'heure, les prévisions économiques deviennent un peu plus précises que ce que l'on fait avec des prévisions traditionnelles. Então, como o exemplo que a gente já acabou de dar aqui, por exemplo, para tomar decisão com redes neurais, realmente o resultado é muito mais preciso do que os métodos clássicos que a gente conhece, as análises clássicas que a gente conhece. Donc, je suis allé très vite sur les grands principes et quelques exemples. Pour conclure, c'est une évolution épistémologique. Então, para concluir, eu parti rápido porque o tempo passou um pouco, então, evolução epistemológica, tudo o que está acontecendo agora tem impacto muito grande, a ciência está tendo muito impacto muito grande na pesquisa, e está trazendo uma evolução epistemológica, que ele vai tentar apresentar agora para a gente aqui. C'est une évolution épistémologique parce que on repose sur une approche souvent inductive et les théories sont initiées par les tendances au sein des données. Je n'ai pas bien compris. Donc, je disais, c'est une évolution épistémologique parce que ça repose sur des approches inductives, mais nouvelles, où les données, les tendances, en fait, deviennent les présupposés des théories qui nous intéressent, nous. Ok. Du bas vers le haut. Ele está dizendo que ele está achando que... Está achando não. Ele, segundo ele, é uma evolução epistemológica porque a ciência está achando, a ciência de dado está mudando, está moldando a forma como tradicionalmente se faz pesquisa. Porque essa ciência de dado está... Antigamente, a gente partia de teoria, elaborava hipóteses e, a partir daí, coletava dados para testar essa hipótese. A partir de conjunto de dados, a gente consegue fazer o caminho contrário. Você coleta conjunto de dados, tira insights importantes e, a partir daí, estabelece, como chama, hipóteses que serão testados. É como se fosse uma mudança a partir de cabeça, de baixo para cima, em vez de cima para baixo, como a gente costuma passar na pesquisa tradicional. Un exemple, c'est la détection de nouveaux phénomènes. L'analyse des grands ensembles de données permet parfois de révéler des corrélations inattendues, ouvrant la voie à de nouvelles questions de recherche. Então, exemplo disso é partir de um grande conjunto de dados que é tratado e padrões são identificados, e a partir desses padrões identificados, a gente elabora questões que servem agora de questão de pesquisa que antes não era possível você detectar esse tipo de pergunta de pesquisa, mas hoje você parte desses dados, padrões encontrados, e você volta para trás para poder fazer indagação científica, uma pergunta científica que vai ser respondida. Ensuite, la science des données et la question de la reproductibilité de la recherche. Un des avantages de la science des données, c'est qu'on peut reproduire nos résultats. Donc, ça nous amène à la question de la transparence des données, de la reproductibilité des expériences et de la science ouverte. Então, essa ciência de dados traz muitas vantagens, incluindo benefícios como a capacidade de replicar e validar resultados. Com essa nova metodologia de pesquisa, com a ciência aberta, que são códigos abertos, que são muitos softwares que são livres de acesso, open acesso para todo mundo, e tem muitos benefícios. E um dos benefícios se trata de dar, com a Python, da replicabilidade. Você pode replicar um estudo, uma coisa que foi feita para outro pesquisador em outro lugar do mundo. A segunda coisa é
abertura de código-fonte que existe hoje pelo mundo. Também um movimento em direção à pesquisa aberta e transparente, né, facilitada por ferramentas de ciência de dados. Então, são vários benefícios que a ciência de dados está trazendo. Il y a aussi néanmoins des défis qui sont des défis éthiques et sociétaux. Também tem desafios que estão atrelados a isso. Então, um dos desafios é desafios éticos e sociais que a ciência de dados traz. Il peut y avoir des biais, des algorithmes. Il faut faire attention aussi à la vie privée et aussi à l'équité dans l'accès aux données. Então, além, né, de como chama de desafios éticos e sociais, os algoritmos também podem replicar ou amplificar os viés humanos presentes nos dados. Então, tem problema de conjunto de dados massivo que levanta questões sobre privacidade e uso de dados pessoais. E também tem questão de equidade no acesso aos dados, que pesquisadores em países em desenvolvimento podem não ter acesso à infraestrutura necessária para realizar pesquisa em ciência de dados, como pesquisador de um país desenvolvido, por exemplo. Donc, pour conclure, la science des données représente un changement de paradigme dans la manière dont nous menons la recherche scientifique. Ce sont des outils puissants. Maintenant, il faut qu'on sache garantir la transparence, l'équité et l'éthique dans la recherche scientifique assistée par les données. Então, a ciência de dados representa uma mudança de paradigma na forma como conduzimos a pesquisa científica. Ele oferece ferramentas poderosas para analisar grande quantidade de dados, ao mesmo tempo em que faz importantes questões epistemológicas e éticas, né? O que a gente acabou de falar agora, que antigamente a gente estabelecia hipóteses a partir de uma teoria e busca dados para confirmar. Hoje você pode ter esses dados, analisar esses dados e, a partir daí, elaborar sua hipótese posteriormente. É uma mudança radical de paradigma. Então, o rumo a uma integração mais abrangente. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Et je vais prendre vos questions. Então, aqui ele colocou algumas perguntas que são perguntas que ele fez. Futuro da ciência de dados, rumo a uma integração mais abrangente em todos os campos de ciência, como garantir a transparência, justiça e ética na pesquisa assistida por dados. Então, agora ele diz que está aberto às perguntas. Acabamos a apresentação aqui. Não está dando para ouvir. Tá desligado. Sorry. Thank you very much, Professor Thierry. It was an excellent presentation, very informative. We learned a lot. So now you ask for questions for our audience. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ao professor Thierry? O professor Zé Maria fez uma colocação aqui no chat. Daniel? Então, você está lendo? Vou ler aqui, para traduzir para ele. Espera aí. Il y a une question dans le chat, je vais essayer de le traduire pour vous, d'accord? Et il y a un professeur, un instant, d'accord? C'est du... Bon, et d'abord, le professeur tient à vous féliciter et à exprimer sa reconnaissance pour votre présentation brillante et à partager beaucoup de choses avec nous cet après-midi. Il dit que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont transformé l'analyse des données, mais il soulève également d'importantes préoccupations éthiques, comme on vient de le mentionner. Dans cette optique, quels sont les principaux défis éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données et comment les programmes d'études supérieures peuvent-ils préparer les étudiants à aborder ces questions
tels que le biais de l'algorithme, la confidentialité des données, la transparence dans leur recherche. Il y a une expression, oui, il y a une expression, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Il y a une expression qui est garbage in, garbage out. Et notre responsabilité à nous, les enseignants, les chercheurs, c'est de faire attention à la qualité des données et au respect de la vie privée lorsque l'on collecte les données. Et nos universités doivent être équipées de comités qui doivent vérifier l'utilisation et la collecte des données, que ce soit pour les étudiants, pour la recherche des étudiants, mais aussi pour la recherche des enseignants. C'est de plus en plus important. Ele disse que a pergunta é muito pertinente e é dos assuntos que está reverberando no mundo. E ele disse, primeiramente, a primeira coisa é cabe a nós professores, né, garantir que primeiramente os dados sejam dados bons dados de qualidade, confiáveis. E, em segundo lugar, garantir que os alunos que a gente orienta certificar de que eles estão respeitando a privacidade, né, das pessoas, toda a questão de ética que envolve a pesquisa, e também a universidade tem que estar equiparada de ferramentas, e como fosse, tem que estar lá em cima, e tem algumas orientações claras do que tem que ser feito, o que não deve ser feito. Então, é um trabalho que é conjunto, temos que fazer para poder a gente respeitar essa questão de ética, que é muito importante. Excelente. Tem mais duas perguntas. Samara, pela ordem de mãos levantadas. Pode abrir o microfone, Samara. Hello, teacher. I want one question. What are the main challenges for professionals who are not contemporary with the data science revolution? What advice would you give them? La littératie. Donc, ne pas avoir peur et s'éduquer. On ne peut pas manquer cette transformation qui est une révolution. Donc, on n'a pas besoin d'être tous et toutes des ingénieurs, mais on a besoin d'être au courant de comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités et quels sont les risques. Et c'est la littératie. C'est notre responsabilité. Então, ele disse que essa pergunta aí é uma pergunta muito boa, ele responde de forma pragmática, ele diz que isso aqui é competência e alfabetização. A alfabetização. Ele diz que para a gente não ter medo, tá? Para a gente procurar se educar e não, por exemplo, não precisamos ser engenheiros, mas precisamos saber como as coisas funcionam, basicamente, para a gente poder usar isso a nosso favor, né? No que a gente precisar. Então, resumindo, a gente não tem como ficar mais por trás, porque, de fato, não tem mais. O caminho é esse, e a gente vai ter que seguir esse caminho. Educação. A gente vai procurar se educar. Não ter medo, enfrentar. Anderson. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis très heureux pour la présentation. Il y a beaucoup de temps que je ne pratique pas français, mais je veux poser une question. Daniel peut m'aider. Monsieur, l'intelligence artificielle définit le meilleur modèle de raison des neurones artificielles et définit aussi le nombre de couches. Vous avez compris? Oui, pour le côté technique. Donc, en fait, bravo, merci. En fait, on a énormément de modèles à notre disposition aujourd'hui. Et ces modèles doivent être choisis en fonction des données, qu'elles soient structurées ou non structurées. C'est toujours un bon début. Et ensuite, nous avons des tests pour décider de la profondeur, en fait, de ces modèles.
Et ce sont ces tests qui sont presque plus importants à connaître que les modèles eux-mêmes. C'est la même chose en économétrie. C'est juste que là, ce sont d'autres tests qui vont nous permettre de décider quel modèle pour quelles données. Mais c'est toujours les données le plus important. Merci beaucoup. Obrigado. Félicitations, Anderson. Vous avez pu parler le français, malgré que vous avez pu pratiquer, c'est excellent. J'ai parlé pouco. J'ai parlé un peu français. Félicitations, félicitations. Très bien. Merci, mon professeur. Tudo bem. Daniel, você não vai traduzir? Não, o professor, resumindo, ele disse... Eu posso traduzir. Exato. Pronto. Não, desculpa, ele traduz a resposta do Daniel, porque j'ai compris un peu français quand tu parles un peu lentement. Ok. Bravo. Eu perguntei o seguinte, se a inteligência artificial, ela define qual é o melhor modelo, porque ele fez uma aplicação de modelo de redes neurais. Existem vários tipos de redes neurais, existem vários tipos de camadas, e que o programador define qual é o melhor modelo e define quantas camadas de refinamento das redes neurais ele vai definir para alcançar o objetivo. Então, ele respondeu dizendo que fazendo uma analogia, perfeito, uma analogia. Com a metodologia clássica, normalmente é como fosse na econometria. A gente faz alguns testes para poder escolher o melhor modelo. No caso desses dados, que é no caso específico que você dá agora, responde de forma genérica, de forma geral, dados em ciência de dados, tem também métodos e técnica que permite você escolher o modelo melhor. E, às vezes, rodar o modelo é nada. É você dominar essas técnicas que ajudam a escolher o melhor modelo que dá mais. Na verdade, o maior trabalho do cientista de dados está em escolher o melhor modelo no final. Quando escolher rodar, é só clicar. Então, procurar conhecimento está mesmo em dominar essas técnicas que fazem o teste até descobrir qual é o melhor modelo. Isso, tem mais uma pergunta aqui, Daniel. Não sei se você consegue ler para Luana. É de quem? Luana. Ok. Il y a encore une question ici. Je vais essayer de la traduire rapidement pour voir ce qui sera. Ok. Elle a dit, sur la base des biais d'intelligence analytique ou bien d'intelligence artificielle, intelligence analytique, que peut-on attendre du passage d'un comptable formel à un comptable et du data science? Mais là, c'est plus spécifique. Alors, tout de suite, pour rassurer, on ne va pas remplacer les comptables. Okay. On va les augmenter. Antes dele responder, a pergunta propriamente dita, nós, cientistas de dados, não vamos substituir contadores. Não vamos. Mais on va les augmenter. Et a gente vai aumentar eles. D'un seul coup, les comptables ne vont plus faire les tâches répétitives, mais vont faire le contrôle de la qualité. Então, os contadores não vão fazer mais tarefas repetitivas, mas eles vão fazer controle de qualidade. Et ils vont détecter les erreurs, les anomalies, et ne plus passer du temps sur tout ce qui se passe très bien. Então, eles vão detectar erros, anomalias, e não vão perder mais tempo sobre o que está funcionando bem. Resumido assim, tradução literal. Donc moi, je suis très optimiste et je pense que ça va rendre le métier encore plus intéressant. C'est la même chose pour les radiologistes. On disait qu'ils allaient disparaître, mais en réalité, ils ont accès aujourd'hui à des nouveaux outils de détection des cellules cancéreuses. Pareil pour les comptables. Então, ele disse que, na verdade, ele está vendo o contrário do que muitos estão pensando. Que ele veio, a ciência de dados veio
dar um upgrade, para ajudar a área de contabilidade. Vai melhorar essa área e vai gerar mais contadores. Só que talvez não no formato, né, tradicional que a gente conhece, o contador, mas contadores que vão ocupar papel cada vez mais importante. Assim como na área de saúde, que no início, né, radiologia, que ele deu exemplo, achava que ia substituir, depois percebeu que, na verdade, não, veio só para ajudar mesmo. Vão continuar, radiologistas vão continuar, mas a nível patamar mais alto. Então, vai evoluindo, tecnologia vai evoluindo, vai precisar mais de capacitação, a gente vai precisar de alfabetização, vamos precisar aprender mais, assim por diante. Excelente. Nós temos mais duas perguntas aqui no chat, Daniel. É o de João, dos professores, né? João Paulo e Arlindino. Perfeito, João. Hoje está chovendo perguntas. Estou gostando, viu? Participa, manda mais perguntas aí. Espera aí. Il y a autre question. Il dit, quel est le logiciel a été le plus utilisé pour mettre en œuvre ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques? C'est des langages de programmation qui sont gratuits en plus. Il faut commencer par R, Python, demain Julia. Ok. Ele diz, o Beabá, onde começar, são linguagens de programação. E principalmente os gratuitos, não procura o que é pago. Como R, e como chama Python, Julia e assim por diante. Mas tem que começar pelos softwares abertos, linguagens de programação abertas. Deixa eu ver. Então, começar lá. Depois tem outra, e une autre question, rapidement. Je vais essayer de voir ici. Dans quel cours de premier cycle en sciences comptables nous sommes confrontés au défi d'introduire des concepts, des outils et des applications de la science des données dans la formation des comptables? Le prof Thierry pourrait-il partager quelques initiatives canadiennes à cet égard en considérant d'autres cours d'enseignement supérieur? Quelle question! Oui. Bien, c'est selon moi indispensable que l'on introduise ces nouvelles méthodes. Les 3 IA dont je parlais, l'IA explicative, donc les comptables augmentés de l'IA explicative, les comptables augmentés de l'IA prédictive et les comptables augmentés de l'IA générative. Voilà les 3 cours qu'il faudrait avoir à différents niveaux, à différents moments dans un cursus, selon moi. Mais je dis beaucoup de bêtises aussi. Aqui nesse quesito específico, porque ele não é contador, ele diz só esses 3 AI, categoria de AI que a gente falou, que principalmente é AI, inteligência artificial explicativa, ele diz, segundo ele, um contador, né, capacitado com AI explicativo, generativo e AI, como chama? Preditiva. Preditiva, perfeito. Então, são nesses três, como chama? Eixos que o contador, que está em formação agora, deve se capacitar. Porém, onde classificar ele na matriz curricular, se é terceiro, quinto semestre, ele não sabe muito bem. Ele pode falar besteiras, mas ele sabe que esses 3 contadores tem que se capacitar nesses 3 hoje e tem que ser em algum momento diferente do curso da matriz curricular lá, do curso de contábeis. Il faut aussi dire que je dis des bêtises, hein, donc il faut faire attention. Eles, tomando muito cuidado, porque essa pergunta específica eu posso falar qualquer besteira, mas essa é a minha opinião específica. Vous avez un exemple d'un autre cours qui n'est pas sciences comptables, que ça a été déjà implémenté? Il a demandé ça. Oui, ben, dans les sciences géospatiales, par exemple, en finance aussi, absolument. On fait ça, oui, oui. Ok. Ele disse que na área de geoespacial, ou área de finanças que ele interviu, que são área coisa, e esses 3 níveis são integrados à matriz, só que em diferentes níveis, não tem um padrão. Então,
esse trabalho, né? A gente vai analisar as matrizes curriculares e você vai saber onde encaixar cada um. Mas aqui ele confirmou que tem esses 3 AI nesses dois cursos de graduação. Excellent. I think we finished with the questions. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Well, obrigado. Obrigado. It was a pleasure. Thank you very much. It was an amazing time. Okay. Merci à vous. Merci beaucoup, papa. Thank you very much. It was an amazing presentation. I'd like to say thank you for Professor Thierry, for Daniel, for the translation. Bravo, Daniel. Excellent translation. E obrigado os participantes, os professores do programa, os estudantes que estão começando hoje como alunos especiais. Sejam bem-vindos aos estudantes, né, regulares também que estão aqui com a gente. Então, agradeço enormemente. Também temos colegas de outras, né, instituições aqui no Brasil. Então, muito obrigada pela participação. Então, thank you very much. Obrigado. Muito obrigado a todos. Bye, bye. Obrigado. Até a próxima. Até. Até. Abraço.